Olá pessoal, aqui é o professor Menotti. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a nossa primeira simulação do curso aqui, usando o GitHub Classroom, né? Então, nós temos aqui na nossa disciplina, no início, um link para a nossa sala, né? Onde vocês vão ter simulações semanais, tá? E, para facilitar, eu coloquei também, vamos colocar, né? Um link para cada simulação da semana, tá? Para ajudar vocês a lembrarem. Então, esse aqui é o link já direto para a simulação dessa semana, que é como iniciar aí no GitHub Classroom e uma introduçãozinha básica. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é criar uma conta no GitHub e estar logado nela. Então, quando vocês clicarem no link da simulação, tem que aparecer aqui o teu fotinho aqui dizendo que você está logado no GitHub, tá? E ele vai te dar esse aviso, dizendo que você está se juntando a essa turma, né? Você está ingressando nessa turma. Tá? Aí você vai fazer o seguinte, como você já tem um usuário aqui que está logado, ele tem que associar esse usuário logado com um aluno que está nessa turma, tá? Então você vai procurar o seu nome aqui e vai clicar no seu nome, tá? Aí, se você entrou mais tarde e o seu nome não está aqui ainda, não tem problema, você pode clicar aqui no Skip to the next step, né? Pode estar em português, né? Passar para o próximo passo. E se você clicar por engano aqui, ele vai vincular a tua conta a um usuário errado. E aí eu peço a gentileza de você me enviar um e-mail para eu desfazer esse vínculo, tá? Então você pode pular aqui se você não encontrar o seu nome, tá? E aí ele vai te dizer o seguinte, olha, você quer aceitar essa tarefa? Se você aceitar essa tarefa, ele vai criar uma cópia do repositório do modelo, né, nessa organização, e você vai ter o seu próprio repositório para fazer essa tarefa. Tá? Então, cada estudante recebe um repositório. Então, esse aqui é o meu repositório, ele já criou, tá? E eu vou explicar para vocês algumas formas de fazer isso. Tá? Então, olha, a forma mais, vamos dizer assim, mais completa de fazer isso, ou mais versátil de fazer isso, é você fazer uma cópia desse repositório localmente, né? Clonar esse repositório localmente, tá? E trabalhar nele da forma que você quiser, independente lá do GitHub, independente da nuvem, tá? Você só faz um clone desse repositório e aí você pode fazer tudo localmente e depois você entrega a sua tarefa. Outra forma é você clicar aqui nesse repositório e simplesmente editar os arquivos, tá? Se você clicar aqui, você vai ter acesso ao repositório, tá? E você consegue, por exemplo, editar os arquivos diretamente aqui, tá? Clicando aqui para editar e editar nessa primeira atividade. Eu simplesmente preciso tirar esses dois comentários aqui, tá? Que estão no código e posso fazer o commit das modificações. Então isso eu nem preciso fazer o push, eu só faço o commit e isso já fica direto lá no repositório, tá? Então isso é uma outra forma de fazer para essa atividade que é bastante simples, não tem problema nenhum, ela atende já a minha necessidade, tá? Mas uma forma bem completa, vamos dizer assim, de entregar as tarefas e sem necessidade de instalar nenhuma ferramenta localmente, de ter uma máquina aí com Linux, com simulador de Verilog, é você abrir um GitHub Codespaces. Então, quando você abre um GitHub Codespaces, o GitHub cria para você uma máquina virtual na nuvem, tá? Abre o ambiente de desenvolvimento, que é o Visual Studio, tá? O VS Code, perdão, e você tem acesso a essa máquina virtual para testar a sua solução, não só implementar ela e testar. Tá? Isso que a gente vai fazer aqui agora. Tá? Então, essa forma é versátil porque você tem acesso aqui a um terminal, olha, tenho aqui um terminal. Deixa ele terminar de carregar aqui, às vezes fica um pouco pesado, porque ele está instanciando uma máquina virtual, né, para você. Mas, olha só, eu tenho aqui uma máquina virtual com Linux, né? Se vocês quiserem saber a versão, é um Ubuntu 20.04, tá? Se vocês forem instalar, eu recomendo essa distribuição. Podem instalar a mais recente, a estável mais recente, a 24.04, tá? E você tem, então, a possibilidade de testar o teu código aqui antes de entregar, tá?
Então, essa primeira simulação, então ela é uma introdução ao GitHub, aqui tem alguns conceitos do GitHub que vocês precisam saber, tá? Mas a gente aproveitou também essa primeira simulação, né? Isso é um repositório padrão do GitHub, um modelão padrão, né? Para iniciar no GitHub, para colocar também um pontapé inicial aqui no Verilog. Então, nós adicionamos aqui um arquivo Verilog, tá? Ele está aqui comentado, essas duas linhas, vocês só precisam descomentar para criar para completar, né, essa tarefa de simulação, você só vai descomentar aqui. Então, notem que esse código não está fazendo highlight aqui, então eu posso procurar aqui uma extensão, olha, de Verilog, né, Verilog System Verilog, e instalar. Eu gosto bastante dessa aqui, ó. Se você instalar essa extensão, o teu código vai ficar com highlight, tá bom? E para completar esse laboratório, você só precisa fazer essa modificação, editar aqui esse arquivo Verilog, e você já vai fazer isso com sucesso. Agora, uma coisa boa para você fazer em todas as simulações é você testar antes de entregar, tá certo? Então, essa simulação está completa, ela vai dar certo sim, mas eu quero ter certeza de que isso aconteça. Então, eu coloquei, e nós vamos colocar em todas as simulações, dois scripts para vocês. Um script de configuração inicial e um script para rodar e verificar se está tudo certo. Tá? Então, eu só preciso chamar esses dois scripts aqui no terminal. Então, o primeiro deles é /setup. Se você digitar o início do comando e der um tab aqui, ele completa, tá bom? Então, ele vai instalar aqui um pacote no Ubuntu, que é o Icarus Verilog. Para fazer a simulação do Verilog, é esse simulador que a gente está usando por enquanto, tá? Nessa simulação. E depois, uma vez instalado o Icarus Verilog, você pode usar o /run para rodar a simulação. Ele vai gerar uma saída, tá? E vai conferir se bate com o gabarito e vai dar OK, tá? Então, nesse caso aqui, se eu modificar essa string que está aqui, né? Por exemplo, se eu colocar aqui Hello World e rodar novamente, eu vou ter um erro. Por quê? Porque a saída esperada não é essa, a saída esperada é aquela que já estava na string aqui, hello, verilog. Tá? Então, à medida que a gente vai avançando nessas simulações, elas vão ficando cada vez mais elaboradas, claro. Tá? Então, aqui é só bater essa saída com a saída esperada. Tá certo? Bom, então aí o meu laboratório, minha simulação aqui está completada, né? Tá tudo certo, era só eu simplesmente comentar aqui, né? Estava comentado, assim eu venho aqui e descomento as duas linhas, ok? Já está resolvido, rodo o meu script de setup inicialmente, depois rodo o meu run aqui para ter certeza que está ok. Pode ter mais de um teste. E eu vou entregar essa atividade agora. Então, como que eu faço para entregar essa atividade? Então, se eu venho aqui nessa parte aqui, ó, das modificações aqui do controle, né, do Source Control, essa abinha do Source Control, eu consigo ver a modificação, olha só o histórico. Ó. A vantagem de ser já um controle de versões é isso, ele tem aqui o que foi modificado, tá? E eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar, né, fazer o stage dessa modificação, habilitar ela para o commit e colocar aqui, ó, linhas descomentadas, laboratório ou simulação concluída. Né? E aí eu vou fazer o commit e o push, que é direto para confirmar a modificação e enviar para o repositório. Tá bom? Isso vai fazer com que o meu código seja entregue, tá? E corrigido automaticamente lá no GitHub, tá bom? Então, isso é uma forma de fazer no CodeSpaces, é interessante porque a gente tem uma máquina virtual, mas depois eu vou mostrar para vocês também formas de fazer isso na linha de comandos. Eu vou colocar aqui no README a sequência de comandos que eu teria que fazer para completar essa simulação em linhas de comando usando o Git localmente, tá bom? Então, até o próximo vídeo, pessoal.